Acho que todos aqui tiveram suas realidades transformadas depois de tanto conteúdo. Não é verdade, Agner? Com certeza, Lavínia. A sala de aula precisa refletir evoluções constantes do nosso mundo. E com criatividade é possível chegar lá. Então, para a nossa palestra de encerramento, convidamos o senhor Nélio Sprea para subir ao palco. Nélio Sprea é doutorando em Educação pela Universidade Federal Paranaense e realiza pesquisas no campo de Sociologia da Infância. É palestrante atuante nos programas de formação pedagógica das redes municipais de ensino em várias regiões do país. Atua como diretor do Parabolê Educação e Cultura, onde idealiza e coordena projetos culturais dirigidos às escolas públicas e instituições socioeducativas. Idealizou e dirigiu a série de TV infantil Auê, em exibição na TV Brasil. É autor de livros, CDs e filmes infantis, dos quais se destacam os curta-metragens O Fim do Recreio e A Escola de Ensino Fenomenal, vencedores de diversos festivais nacionais de cinema infantil. A palavra é sua, Nélio. Vai lá, carequinha! É que eu tô ficando... Ele reparou, que eu cheguei perto, ele reparou, eu tô começando a ficar careca. As crianças reparam primeiro, você viu? Hã? Valeu, Agnes. Vocês dois estão de parabéns, que coisa mais linda, hein? Muito lindos, talentosíssimos, hein? E eu sou muito grato por estar aqui hoje. Que evento lindo, que momento de afirmação da mudança. A mudança e a transformação impregnada em cada passo dentro desse evento, é possível perceber. Na escolha dos palestrantes, participantes, na forma como o evento é conduzido. Então é um orgulho para mim, uma honra para mim estar aqui, porque trabalho também dentro dessa perspectiva da transformação. Estudo a experiência lúdica. Talvez o fato de ser um brincante mesmo, alguém que gosta de brincar, me colocou nesse rumo. Mas aí levei a coisa a sério, como toda boa brincadeira. Porque você já viu brincadeira não levada a sério? Ela desaba, ela desmonta. Uma das características elementares do brincar é justamente a seriedade. Você chama a criança lá para jantar e ela... Peraí, só um pouquinho, só estou terminando. E vem jantar, tomar banho e vem jantar. Não, nós somos uma entrega, é uma seriedade daquilo que está fazendo que parece que não quer soltar mais. E eu tomei essa coisa da experiência lúdica bem a sério, como estudo. Vou trazer para vocês hoje aqui um pouquinho das evidências que esse estudo vem me trazendo. Tanto do ponto de vista da sala de aula, como professor, que fui durante 12 anos, mas também do ponto de vista de proponente de projetos para a escola, através da Parabolé, onde eu levo projetos que visam o fomento da prática lúdica e da arte dentro das escolas. Agradeço demais Sicredi, Sescop, as meninas por essa oportunidade e quero convidar vocês a começarem comigo cantando uma cantiga. Vamos ligar aqui, aí eu coloco a letra. Uma cantiga que nos põe na mesma direção para pensarmos esse tema, porque a música tem essa capacidade de nos fazer pensar numa coisa ao mesmo tempo, cantando juntos. Eu começo e vocês vão entrando. Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. E todo adulto quer crescer para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer saber de onde
pois todo mundo quer. Mais uma vez, vem comigo, ó. Toda criança quer, toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto, e todo adulto quer, solta a voz, e todo adulto quer crescer para vencer e ter acesso ao mundo. Vai! E todo mundo quer, e todo mundo quer saber de onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai, por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer. Você conhece alguém que não queira? Tem como seguir adiante não querendo? O querer é um ingrediente básico aí para essa reflexão que vem pela frente. Duas palavrinhas, aliás, eu grifei ali na letra, vocês notaram? O querer e o? Palavra-chave dos processos educacionais, o acesso. Ora, a escola é uma via de acesso. A escola se organiza, a escola seleciona, a escola se prepara para tornar possível o acesso à cultura letrada, os conhecimentos sistematizados pela tradição docente, as práticas e organizações de ensino. A escola é uma grande via de acesso. Agora, a gente tem que querer, a gente tem que querer acessar. E aí, esse encontro se dá desde muito cedo. Quando a criança, principalmente nos dias de hoje, com meses de vida, chega na escola e se depara com essa grande via de acesso, ou até melhor dizendo, um local onde há várias vias de acesso possível, porque ela vai descobrindo que lá não estão apenas os conhecimentos organizados nas disciplinas, o conteúdo disposto através de um currículo, mas lá estão pessoas munidas de intenções, de interesses, de sonhos, pessoas que estão ali para organizar um movimento coletivo que vai ser gerado pelo encontro de uma série de crianças em diferentes faixas etárias e que por isso trazem à tona toda a sua história de vida, todos os seus valores, as suas crenças. Ou seja, a escola é muito mais do que o currículo, do que o programa. A escola é um caldeirão de cultura transbordando o tempo todo. E a criança está ali, e a criança quer. E esse é um ingrediente básico do caminhar, do seguir, do avançar, querer. Mas o que a criança quer? O que a criança quer já desde cedo, desde pequena? Porque há de convir que o ser humano é muito inquieto, né? Desde o momento inicial. Nasceu, já começa. Primeiro tem muita coisa básica, elementar, biológica, vindo, pulsando, incomodando, gerando dor, muitas vezes. Depois, o tempo vai passando e esse querer vai se dispondo, não apenas diante das necessidades básicas e do sacrifício, do sofrimento que a criança muitas vezes tem quando está com fome, quando está incomodada. Esse querer vai se ampliando em cima das coisas, em cima das pessoas, das relações. Esse querer vai se projetando sobre si mesmo, o que eu sou, o que eu posso, o que acham de mim, e vai se tornando cada vez mais elaborado. Vamos pensar numa pequena imagem que ajuda a gente a concretizar essa ideia. Veja só, o pai está dentro de casa, de frente para o fogão, fazendo o almoço, está sozinho com o filho. Esparramou os brinquedos na sala, deixou o menino brincando ao lado da caixa de brinquedos porque ele precisava se concentrar no fogão. Dá 2 minutos, o menino que já caminha, mas ainda não fala lá aquelas coisas, chega do lado dele, olha para o fogão. O pai na mesma hora diz: ei, não quero você aqui do lado do fogão. Papai já falou, vem cá, papai já falou,
fogão e criança, ó, não, queima, tem água quente, lá vem brincar aqui, deixa o menino novamente brincando com a caixa de brinquedos na sala. Dá meio minuto, o menino aparece de novo na cozinha. Conhece essa história? O pai observa, ele chega olhando para o fogão, ele diz qualquer coisa, ele o quê? O que você está dizendo? Não, aqui não, você não vai poder, vem aqui. Você não vai poder ficar aqui, porque eu já disse para você que aqui do lado do fogão, eu estou com muita coisa quente ali, de jeito nenhum, fica aqui com o seu brinquedo aqui, ó. Olha que bonito, veja que bacana, olha que lindo isso aqui, oh, nossa! Um pai super atencioso, né? O pai volta para o fogão pela terceira vez e dá 2 minutos, o menino está de novo ali, apontando para o fogão. O pai perde a paciência, pega o menino no colo de novo, bravo, não quero mais você aqui, ó, entendeu? Vem aqui. Se eu te ver de novo na cozinha, o papai tem que terminar o almoço, eu não quero você encostando no fogão. Não, fica aqui por favor. Não levanta, pode chorar, não tem problema, chora, mas chora aqui, não vai chorar lá. Aqui, tá combinado? Uma cena muito comum no cotidiano, né? Tem que ter uma certa firmeza, tentou de várias maneiras, chega uma hora que ele tem que, né? O filho fica chorando, daqui a pouco silencia, o pai continua no fogão, ele estranha, passaram-se uns 3 minutos e nada. Estica o pescoço pela porta, vê o menino no sofá com um monte de coisa esparramada em cima do sofá. Aí ele, opa, você sabe quando o silêncio é muito grande nessa fase, você tem que, né, se despertar que está acontecendo alguma coisa. Chegou na sala para ver o que estava acontecendo e a cena fez subir o sangue na cabeça. O menino tinha pego os porta-retratos da prateleira, os objetos, os enfeites esparramados em cima do sofá. E pior, tinha pego o controle da televisão e estava fazendo assim os porta-retratos, com a imagem da mãe, do pai, e mexendo, e o pai vendo aquilo já irritado, chegou firme para dar aquela juntada, mas quando percebeu que aquele controle poderia ser uma colher, e que aqueles porta-retratos e enfeites poderiam ser a comida, ele deu um passo para trás e falou, nossa, você está cozinhando? Ai, que cheiro bom! O que você está fazendo? Posso perguntar? Está faltando sal, peraí. Vou pegar o sal, peraí. Um pouquinho de sal. E o pai desenvolve então um vínculo com aquilo que está acontecendo e resgata aquilo que foi rompido há 3 minutos atrás. Nem sempre o pai consegue fazer isso na loucura da vida. Mas se ele faz isso, se ele cria esse estado de coisas inovador, através de uma empatia a partir do que o menino demonstrou, ou seja, ele leu as questões que estavam ali, se colocou um pouco no lugar e conseguiu interpretar o que estava acontecendo, ele dá continuidade na relação. A comida passa a ser um tema. Cada vez que ele vai cozinhar agora, ele resgata a ideia. E ele introduz conhecimento. Ele fala sobre as plantas, ele fala sobre os temperos, a brincadeira vai poder durar meses, ou seja, esse é um exemplo básico do que o querer das crianças tem a nos oferecer em termos de possibilidades de criação, de metodologia de ensino. A gente fala muito hoje em dia na educação sobre a ideia de que nós temos que partir do outro e do desejo do outro para que o ensino seja significativo, senão ele não será. Isso está se consagrando no meio educacional. Se não houver alguma coisa lá em você, gritando na direção do que eu estou apresentando aqui, você não vai se entender com isso. Tem que ter algo em você, e por isso eu tenho que ouvir você, eu tenho que observar você, para que eu possa, a partir da mediação entre aquilo que eu estou percebendo que te interessa e aquilo que eu tenho que passar, que afinal de contas, como disseram, né, os meninos na mesa, a Fernanda também, o que tem que acontecer? A gente tem que cumprir mesmo com o programa, com as metas, com os resultados. Ou seja, essa mediação entre aquilo que está pulsando no querer e aquilo que eu tenho que dar conta, tem que ser feita de forma criativa, tem que ser feita de forma inovadora, e essa inovação é a cada segundo, porque tudo pulsa o tempo todo, ininterruptamente. A gente tem que se aventurar, se arriscar, apostar que vai dar certo,
e criar um estado de coisas. Olha, o que eu tenho que criar em sala de aula nem é um conteúdo. O conteúdo está criado. Claro que eu posso inventar umas coisas também ali, trazer umas novidades. Eu tenho que criar a forma. Claro que a forma impacta o conteúdo também. Muitas vezes a gente muda a forma, desdobra o conteúdo e inventa, inclusive, novas noções. Forma e conteúdo não se separam. Mas como o exemplo que o Marcão deu agora há pouco aqui, e como ele ensinou o valor do pi, né? Não precisa inventar o pi, precisa inventar a forma de ensinar o pi. A experiência lúdica, então, será sempre uma experiência de risco, uma experiência em que a gente tem que aguentar a tensão, a incerteza e apostar na direção do inusitado, como mostram essas crianças aqui, que eu tive a oportunidade de filmar no ano passado, ao longo da minha pesquisa de doutorado. Estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná e estou pesquisando a experiência lúdica em diferentes contextos. Puxa, eu tive a oportunidade de ir para uma aldeia indígena, ver as crianças brincarem, uma comunidade quilombola, que é o caso dessa que eu vou mostrar para vocês, dessa brincadeira. Fui também para uma ilha litorânea, fui para uma escola aqui na periferia de Curitiba e também fui para um acampamento do MST. 5 contextos muito distantes, fui lá, emergi, observei e quero compartilhar algumas imagens dessa pesquisa recente, que aliás, esses vídeos resultaram numa série que está passando agora, todos os sábados de manhã, na TV Brasil, naquele TV animada, que é o momento infantil da TV Brasil. A série Away está lá. Vamos ver essa imagem aqui em que as crianças se lançam numa aventura pelo quilombo, na comunidade deles lá, em direção à escola. Daí ele acha um caninho para colocar no pé dele. Esse daqui é só achar pau e achar a cabeça, se quiser a cabeça. Daí ele acha um caninho para colocar no pé dele. Esse daqui é ferradura do nosso cavalo. Essa brincadeira chama rodeio. Rodeio! A gente brinca com aquelas galinhas, põe aqueles porcos. A gente pega o cavalo, a gente lança, a gente inicia ele, daí depois vai, da água e nós galinhas pro cavalo. Pelo mato, a gente sobe na árvore e deixa os cavalos no posto e sobe também. Ô Flávio, você quer laranja? Ô galera, vamos! Já tá na hora da aula! Vamos! E que laranja não serve? Tá, agarra aqui! Aqui, ó! Quando a gente vem pra escola, coloca os cavalos aqui fora ou lá no quintal. Com licença, professor, vai dar uma laranjeira, quando laranja trazer, eu vou levar. Trata-se de uma reconstrução de uma coisa que foi observada durante dias, uma dinâmica que eles fazem com muita frequência, e que a gente vê a essência da experiência lúdica ali. Uma liberdade de criação, né, e de apropriação dos elementos da natureza. No caso, os elementos são da natureza porque eles estão imersos nesse contexto de circular no mato, o tempo todo eles moram meio que no mato mesmo, né? A comunidade é na zona rural e é cercada de montanhas, então há uma apropriação do ambiente, uma ocupação do ambiente que extravasa, e isso é importante de se pensar na escola. A apropriação que eles fazem do ambiente, até o entendimento que eles fazem do ambiente, é mediado por outras concepções, outras noções, que não são aquela divisão tradicional do adulto, a rua, a casa. Isso é mais visível lá, por força da cultura, né? Mas dentro de uma escola eu percebo isso também. As crianças vão para o pátio brincar na escola
E elas não têm essa precisão métrica que nós definimos. A quadra, o pátio do bebedouro, o pátio das pedrinhas. Os espaços são concebidos pelas crianças muito mais por critérios emocionais e da relação de identidade que elas vão desenvolvendo ao se misturarem com as coisas, do que pelo nome que nós batizamos. E aí a gente muitas vezes faz o quê? E é inevitável, eu entendo que se faça isso, por favor, não é uma crítica. A gente faz o quê? A gente divide. Segundo ano, na quadra. Quarto ano, no box. Terceiro ano, pátio coberto. Eles só podem ficar ali. E aí, é claro que isso às vezes resolve um monte de problemas. Por isso que eu digo que isso não é necessariamente uma crítica, porque resolve mesmo, e isso eu pude acompanhar muitas vezes. Soluções a problemas sérios, quando os espaços são restritos na escola. Agora, a gente não pode perder de vista uma coisa, que quando a criança circula mais livremente, o potencial criativo dela e as possibilidades de encontro, inclusive interfaixas etárias, isso dá margem a muitas e muitas oportunidades de criação de vínculo e empreendimentos que as crianças fazem entre si. Porque é muito, muito animador você se envolver, você que está no terceiro ano, se envolver com o menino do quinto ano. Você que está no oitavo ano, ter que jogar junto com os do sexto. Porque tem uma regra que todo mundo tem que participar daquele espaço, daquele jogo. Você tem que agora tolerar os do sexto junto no espaço, porque a escola cobra isso. É muito rico pensar os espaços também a partir dessa lógica, né, de como as crianças entendem o espaço. Ora, outro ponto fundamental: qualquer ação lúdica traz esse componente. Ninguém joga, ninguém brinca, se não for para resolver algum tipo de tensão. Se envolver com a tensão que já está ali muitas vezes. Se arriscar a resolver a tensão que está dada. Por exemplo, o menino que ia até o fogão estava resolvendo que tensão dentro dele para ter criado aquela brincadeira no sofá. Porque a brincadeira no sofá foi o resultado de uma série de coisas que aconteceram antes. Ele criou a brincadeira de cozinhar. Que tensão dentro dele ele estava resolvendo? O que ele queria? Que ele viu que não dava, por isso ficou aflito. Ficar perto do pai, participar do que o pai está fazendo. O que mais? E mostrar que também consegue fazer aquilo que o pai está fazendo. Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. Olha, isso é básico na infância e segue durante a adolescência. Eles veem as coisas acontecendo e se deparam com o seguinte, tá tudo aí, mas eu não posso. Eu não posso beijar, não posso casar, eu não posso sair por aí, passear. Eu não posso subir no telhado com meu pai, que ele está trocando a telha. Eu não posso dirigir, eu não posso votar. Eu não posso ter filho. Ter filho, por exemplo, que é uma das coisas mais fortes simbolicamente. Ter filho. Como é que as crianças resolvem essa tensão que surge dentro deles quando eles descobrem que eles não podem ter filho? Já repararam? Como é que as crianças resolvem esse incômodo dentro deles, principalmente as meninas, mas não apenas as meninas, muito também os meninos. Como é que eles resolvem essa tensão dentro deles quando eles descobrem? Olha que agoniante para você quando você era criança. Como é seu nome? Você, Vitor, vendo o mundo, todo mundo tendo filho, e você se depara com a seguinte circunstância: eu não posso ter filho ainda. Você não entende por que ainda. Você vê as outras crianças não têm. Você vê que todo mundo que tem é grande. Você vai concluindo muito precocemente que não dá para ter filho. Aí você vai arrumar um jeito de resolver essa inquietação. E como é que se resolve essa inquietação? Brincar de casinha, brincar de panelinha, brincar de bonequinha.
E essa é a brincadeira mais popular no mundo. Nenhuma brincadeira ganha tanto espaço na infância quanto brincar de neném, brincar de casinha também, né? Por isso que é importante que os meninos façam isso também, principalmente na educação infantil, mas depois, que joguem jogos, dramatizem papéis relacionados a essa vida, que tem a ver mais com o que a gente lê como maternidade, mas não é só maternal, não é só feminino. Pais cuidam dos filhos, pais também cozinham, então os meninos também brincam de panela, né? Não só por isso, porque brincar de panela também é muito divertido. Vamos ver a seguinte situação em que aqui nós temos uma brincadeira típica do interior do Paraná. Há uns 8 anos eu convivo com essa brincadeira em diferentes contextos. Vou dar palestra em Umuarama, aí vou dar palestra em Pato Branco, vou para a escola, ver as brincadeiras. E Mãe Polenta sempre aparece. Alguém aqui já ouviu Mãe Polenta? Não? Vocês são do interior do São Paulo? São Paulo? A maioria é Paraná? Eu sei que a maioria é Paraná, por isso que eu trouxe Mãe Polenta. Quem já ouviu falar de Mãe Polenta, levanta a mão, quero ver. Opa, temos algumas, vocês precisam passear mais no pátio. Não, muita gente conhece o pátio. É que depende da região, depende da época, a brincadeira some às vezes, né? Mas ela é muito popular no interior do Paraná, muito forte em Curitiba também. Mãe Polenta é uma mãe pega, mas é uma mãe pega diferente, que se chama Mãe Polenta. Mãe Polenta é como mãe pega. O mãe pega já é essa necessidade de resolver uma tensão entre aquilo que eu quero e aquilo que eu acho difícil de conseguir. Porque as crianças brincam de mãe pega porque tem a ver com o que a mãe faz com elas. Quando a criança desobedece, a mãe pega. Tem ligações com isso. Tem outras ligações também com a fuga, com a aproximação, com o fato de estar sempre em perigo, né, exercitar isso tudo. Vamos ver imagens do Mãe Polenta para vocês verem como uma brincadeira de representação de papéis maternos se sofistica, fica elaborada a ponto de virar um jogo tradicional com regras explícitas, como é esse caso aí. Mãe Polenta é um bom exemplo de vocês levarem essa semana lá para as escolas ensinar as crianças. É um espaço importante para descansar um pouco das aulas. É muito legal brincar na minha escola porque tem muitas brincadeiras. Minha brincadeira favorita é a Mãe Polenta. Mãe Polenta! Eu dou a chave, eles pegam, entram em casa e comem toda a polenta. Alguém lembrou? Ah, legal. Conhece lá? Que legal. Qual cidade que você é? Managuari. Maravilha. Que interessante. Essa brincadeira não é conhecida no Sudeste, no Norte, no Nordeste do Brasil. Ela é muito do Sul. Hã? No Oeste do Paraná não é. Calma, às vezes ela deu um tempo. Entendeu? Acontece isso com as brincadeiras, elas dão um tempo.
Mamãe quer bolo, exatamente. Tem essa versão. Perfeito. Tem várias versões dessa brincadeira espalhadas em várias regiões aí. Muito bem. A gente vê ali as crianças assumindo papéis adultos. Olha, é toda a saga do dia a dia de uma casa. A criança quer brincar, a mãe fala, vai brincar, mas depois toma banho. Vai brincar depois que fizer a tarefa. Vai brincar depois que arrumar um quarto. Vai brincar depois que rezar, né? Por último, ainda tinha que rezar. Rezaram, aí aprontaram. Aprontaram. Aí assumiram as consequências. Tiveram que sair correndo, a mãe foi atrás. E a mãe pegou um. Claro que isso também tem uma ligação com uma coisa muito assim que hoje já está em desuso, que é esse negócio de pegar para dar uma surra. Já ouviram falar disso antigamente? Antigamente fazia isso. Isso já está caindo em desuso. A gente pega e conversa. Sim. E quem pega, nesse caso, vira mãe. E eu conversando com uma das meninas que brincou ali nessa escola, essa gravação é do ano passado também, na mesma leva de observações de campo, ela diz assim, que é legal mãe polenta, porque todo mundo pode ser a mãe. Porque daí a gente sabe como é que a mãe faz. Ela diz isso. Né? Então todos passam pelo papel da mãe. E, ao assumir papéis adultos, as crianças projetam aquilo que na verdade vai acontecer no futuro. Elas vão ter poder sobre os outros no futuro. Elas vão ter status no futuro, porque vão ser mãe, vão ser profissionais. Então é também um exercício de socialização, de apreensão de regras. Olha a importância da experiência lúdica dentro da educação, dentro da escola. Quando a criança vivencia esses jogos, não é pura diversão apenas. Ela assimila as regras do comportamento, nesse caso maternal. Porque ela exercita, o Vygotsky dizia isso. O que passa despercebido no brinquedo, aliás, o que passa despercebido na vida, torna-se uma regra de comportamento no brinquedo. Quando se brinca, a gente tem que pensar e tomar decisões que não pensa e não toma na vida real. Porque quando eu sou aluno, em sala de aula, eu não fico analisando a professora e pensando na minha função e no meu papel. E olha como a professora escreve. Agora, quando eu vou brincar de professor e de aluno, eu tenho que tomar decisões. Como é que a professora escreve mesmo? E quando eles são pequenininhos, é bonito de ver essa brincadeira, porque eles ficam cobrando. Não é assim que a prof faz. Eles têm que racionalizar o processo. O brincar é também um processo de racionalização e apreensão das referências do mundo. Por isso é fundamental que aconteça. E há que se ter margem para a liberdade. Lembrem dessa palavra tão vulgarizada, tão incompreendida. Lembre-se, há que se ter margem para a liberdade, senão você não consegue montar o que você precisa para que a experiência lúdica aconteça. Tem que ter liberdade de se deslocar no espaço e tem que ter tempo, minimamente, para poder conjugar essas coisas todas e criar. O tempo e o espaço são duas dimensões fundamentais para a criatividade. Como é que está o espaço na escola? O espaço conta coisas, oferece coisas. As crianças se envolvem com os objetos, e os objetos contam histórias para as crianças. Eles atuam sobre as crianças. Por quê? Porque eles têm significado. Porque já tem uma relação prévia da criança com os objetos e com os espaços, que faz com que ela remonte histórias dentro dela. Ou seja, como é que está o aproveitamento do espaço e como é que está o aproveitamento do tempo na escola? São duas coisas fundamentais. Agora vamos pensar numa polenta de novo, que tem uma coisa bacana de aproveitar aqui, que eu não posso perder como professor que sou. As crianças são do 5º ano. As crianças do 5º ano já aprenderam a ler e escrever, produzindo textos. Nós poderíamos pensar, desde o 1º ano nessa brincadeira, até as que trabalham na educação infantil aqui poderiam pensar nessa brincadeira como uma proposta que incentive o letramento, que favoreça o letramento. Veja, nós temos em Mãe Polenta um texto maravilhoso, todo estruturadinho, tem os personagens, tem começo, meio e fim, tem um ápice dramático. Esse texto é facilmente interpretado pelas crianças, principalmente se elas vivenciarem a brincadeira.
Agora, como é que a gente pode fazer para as crianças entenderem a estrutura narrativa que está ali, dissecando esse texto depois de brincar? Não se preocupe que se você fizer isso, você não vai estragar o prazer da brincadeira, porque você vai diferenciar as coisas. Uma coisa é o processo de apropriação de um dos elementos da brincadeira, outra coisa é ficar didatizando a brincadeira o tempo todo na hora de brincar. Na hora de brincar, tem que brincar. Você pode se apropriar de um elemento da brincadeira para gerar interesse na criança e para partir de alguma coisa que ela está entregue. Então o que você faz? Mãe Polenta não tem um texto aí? Quem é a protagonista? Hã? Mãe. Quem são os coadjuvantes? Qual é o conflito do texto? A questão é a polenta, né? É a vontade de comer a polenta. A espera, a tensão. Aí acontece uma coisa. Qual que é o ápice do texto? Que faz o leitor ficar assim, ai, 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 ai. E agora? Qual que é o ápice? Um pouco antes deles comerem a polenta. Quando eles pegam a chave e vão para casa. O leitor que está lendo esse texto, ele fica, ai, 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 e agora? Eles são famintos, eles vão comer essa polenta. Será que eles vão comer essa polenta? Ou seja, você tem a estrutura da brincadeira, e as brincadeiras são isso, são estruturas dramáticas, são narrativas. Você tem um potencial de trabalhar uma construção textual que pode pegar desde os pequenininhos, que ainda não escrevem, mas você pode fazer interpretação de texto aí, você pode traduzir alguns elementos e trabalhar com a construção da escrita a partir desses elementos, como também você pode desenvolver textos mais elaborados no quarto e quinto ano, a partir disso. É boa dica, isso dá para levar para várias frentes aí, em que a gente percebe as estruturas narrativas. Que é um exemplo bacana, as parlendas, ó. As parlendas têm estruturas muito bacanas. Mãe Polenta tem uma parlenda, não tem? Até isso tem no texto. Veja que ele mistura gêneros, né, textuais. O texto que está ali na brincadeira tem dois gêneros. A parlenda, qual que é a parlenda que está ali? Quem percebeu? Cadê o gato? Aí em cima... Não, cadê o gato não, né? Cadê a polenta que estava aqui? Cadê o gato? Como é que eu faço para pegar ele? E se eu cair? O azar é seu. Ou ali eles dizem, estou nem aí. Uma parlenda, né? Ninguém, seu vizinho, pai teu, seu labor, uma tapioca, cadê o teu que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Tem, né? Não tem fim as possibilidades de construção em cima dessa estrutura acumulativa. Isso é uma estrutura narrativa. As pessoas perdem de vista na infância o trabalho já consolidado por centenas de gerações que produziram literatura oral e não vão para dentro da escola essas joias preciosas da nossa literatura. Os trava-línguas, os adivinhas, as parlendas. Veja, uma parlenda como essa, eu vou contar para vocês essa história. Veja o apelo que tem essa estrutura narrativa. Vou contar. Transformar ela numa história, tá? Quando eu era pequeno, eu ajudava meu pai na venda, morava na roça. E um dia ele chegou para mim e falou assim, filho, se hoje você caprichar no serviço, 7 ou 8 anos de idade, você vai ganhar um presente. Aí eu falei, nossa pai, então me dá. Não, só depois você... Não, então me mostra. Não, só depois que você... Mas então deixa eu ver. Lembro disso, isso aconteceu. Lembro disso. Chegou no final do dia, nossa, quando eu trabalhei no dia. Me levou lá para baixo do chiqueiro, propriedade do meu avô. Cresci ali naquele cantinho. Entramos no chiqueiro, ele abriu a última portinha do corredor e me mostrou uma porquinha, que era a última sobrevivente de uma febre amarela, qualquer coisa que tinha dado lá, que eu não me lembro o que era. Tinha morrido. Toda a vara da porca. Ele falou assim, ó, tá vendo essa porquinha? Essa porquinha agora é sua. Você vai cuidar bem dela. Você vai tratar, você vai dar de comer,
E ela vai engordar, 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 engordar. E quando chegar no final do ano, que ela estiver bem gorda, bem gorda, bem gorda, aí nós vamos comer ela no Natal. Aquilo me partiu, me lembro como se fosse hoje. Ele foi saindo, eu olhei a porca olhou para mim e falei, pai, mas, pai, é que, não, passei a mão numa corda que tinha na parede, abaixei, lambuzei as calças tudo naquele chão fedorento, enrosquei no pescoço a corda dela e travei ela aqui, comecei a puxar e falei, eu vou te tirar daqui, vamos lá para cima. Tinha um chiqueiro velho do meu avô, lá em cima do morro, lá a chácara do meu avô. Comecei a puxar ela pela corda, e porco, você sabe que não obedece no cabresto, né? Não tem jeito. E ela veio deslizando as patinhas na sujeira ali, e travou as patinhas de trás no degrau, maldita, porque ó, eu estava dando certo a ideia. Quando ela travou as patinhas, que eu vi que não vinha, eu comecei a perder a cabeça, fiquei desesperado com aquilo. Gente, você sabe que uma criança quando fica desesperada, faz qualquer coisa. E estava passando um cachorro do lado, e eu falei, ei, cachorro, vem, morda essa porca, que essa porca não quer caminhar, eu tenho que levar ela lá em cima para dar de comer. O cachorro olhou para mim e falou assim, eu, de jeito nenhum, não tenho nada com isso. O que, cachorro? Então você vai ver uma coisa. Tinha um galho seco entrando para debaixo do chiqueiro, assim, eu falei pro galho seco, ô pau! Cai em cima do cachorro, o cachorro não quer morder a porca não quer caminhar, e eu tenho que levar lá em cima para dar de comer. O galho olhou para mim e falou assim, eu não vou cair que não está no meu tempo. Ah é? Você não vai me ajudar? Então você vai ver uma coisa. E tinha um brasilo queimando numa palha, capim velho mesmo. Eu falei pro fogo assim, ó, fogo, aqui, queima esse pau, que esse pau não quer cair em cima do cachorro, o cachorro não quer morder a porca não quer caminhar, e eu tenho que levar ela lá em cima para dar de comer. O fogo olhou para mim e falou assim, ó, você tá doido, moço? Se eu queimo o galho, eu queimo a árvore, se eu queimo a árvore, eu queimo a mata, aí vem Bama, não pode. Ah é? Você não vai me ajudar, fogo? Então você vai ver uma coisa. E tinha um córrego que passava de trás do chiqueiro, naquele tempo, tudo ia para dentro, sabe como é que é? Aquela água passando assim, eu cheguei na beirada e falei, água, aqui ó, apaga esse fogo, que esse fogo não quer queimar o pau não quer cair em cima do cachorro, o cachorro não quer morder a porca não quer caminhar, e eu tenho que levar lá em cima para dar de comer. A água que estava passando falou assim, ei, eu não posso parar agora não, o meu destino é correr, e foi-se embora. Eu falei, ah é? Então você vai ver uma coisa. E tinha um boi do outro lado, eu falei, boi, bebe essa água não quer apagar o fogo não quer queimar o pau não quer cair em cima do cachorro, o cachorro não quer morder a porca não quer caminhar, eu tenho que levar lá em cima para dar de comer. O boi falou para você, acabei de beber água agora. Ah é? Então você vai ver uma coisa. Passei a mão num laço velho que tinha ali, falei, laço, laça esse boi, que esse boi não quer beber a água e a água não quer apagar o fogo não quer queimar o pau não quer cair em cima do cachorro, o cachorro não quer morder a porca não quer caminhar, tem que levar lá em cima para dar de comer. O laço veio para mim e falou assim, pelo amor de Deus, eu estou muito velho, não me ponha nessa lida de novo, me deixe quieto aqui. Ah é, laço? Você nem para me ajudar? Então você vai ver. E estava passando um ratinho por debaixo, assim, que eu vi. Falei, roa esse laço, que esse laço não quer laçar o boi não quer beber água, não quer apagar o fogo não quer queimar o pau não quer ir em cima do cachorro, o cachorro não quer morder a porca não quer caminhar, e eu tenho que levar lá em cima para dar de comer. O ratinho passou ligeiro e falou assim, não, eu não vou meter meu dente branquinho nesse laço, velho, não, você está doido? E foi indo. Eu falei, ah é, rato, você não vai me ajudar? Então peraí. E morava em cima do telhado do chiqueiro um gato, esperto que só. Eu cutuquei com a vassoura no telhado, ele olhou para baixo, eu falei, gato, rápido, venha, come esse rato, porque esse rato não quer roer o laço, não quer laçar o boi, não quer beber água, não quer apagar o fogo, não quer queimar o pau, não quer ir em cima do cachorro, o cachorro não quer morder a porca não quer caminhar, eu tenho que levar lá em cima para dar de comer. O gato, muito esperto que é, quem tem gato sabe, foi na ponta dos pés para cima do ratinho, e quando já estava em cima dele, abriu o bocão assim, que olha, eu lembro como se fosse hoje, não deu nem tempo. A sorte é que o ratinho escutou, acho que o barulho do bigode do gato, assim, e quando ele foi para abocanhar, só deu tempo do rato virar assim, falando, não, pelo amor de Deus, não me coma, que eu roubo o laço. E o gato, o laço na mesma hora ouviu e falou assim, não me roa que eu laço o boi. E o boi ouviu e falou, não me laço que eu bebo água. Ai, a água gritou, não me beba que eu apago o fogo. O fogo falou, não me
a parte que eu queimo o pau. O pau falou, não, me queime que eu caio em cima do cachorro. E o cachorro falou, opa, não cai em cima de mim que eu mordo a porca. E a porca falou, não me morda que eu caminho. E caminhou. Muito bem. Está vendo que envolvente que é? E por que envolve? Por que prende? Porque tem uma estrutura ali, repetitiva. Tudo vai entrando nessa estrutura. As estruturas narrativas são isso. Quando você entende a estrutura, você vai jogando coisa. Olha a riqueza de trabalho que pode ser feito em cima de uma estrutura. Aí que eu quero dizer, num evento como esse, numa importância dessa, que se discute inovação e criatividade, a gente tem que entender a estrutura e criar sobre ela. E criar dentro dela. O Jean falou disso na palestra dele. Ele falou da circunstância. É preciso entender, precisa criar capacidade de adaptação, entender o círculo à sua volta nesse instante. Circunstância, eu gostei muito disso, Jean. É a estrutura das coisas funcionando. Eu tenho que ter leitura disso, porque eu consigo ter autonomia para criar, para inventar em cima. E quem sabe até, depois de tanto conhecer a estrutura, o funcionamento, eu até transformo a estrutura com as bênçãos de todo mundo, porque afinal de contas eu sei sobre ela. Porque a pior coisa que tem é a criatividade pulsando, desapegada das estruturas, solta. Ela começa a bater em todo lado. Ela começa a bater, ela começa a ser rejeitada, ela começa a ferir, ela começa a magoar. Ah, mas ele quer fazer tudo do jeito dele lá, ele não entende que não dá certo. Às vezes a gente ouve isso. Então tem que cuidar com o que está em volta. É liberdade, mas é uma liberdade dentro de certos parâmetros, dentro de uma certa estrutura. E aí eu jogo essa conversa da literatura oral e da literatura tradicional, os contos tradicionais, as parlendas, porque eles nos permitem enxergar as estruturas clássicas de uma maneira surpreendente e trabalhar a escrita e leitura dentro de estruturas evidentes. Secar essas estruturas, compreender essas estruturas e fazer com que as crianças, de forma lúdica, comecem a perceber aos poucos quais são essas estruturas, para que eles possam também criar em cima delas, com consciência do que são essas estruturas. Muito bem? Vamos fazer um jogo então rapidinho? Eu vou chamar aqui então, vou convidar vocês para ficarem em pé e formarem uma dupla para fazer uma brincadeira aqui, rápida, que é uma brincadeira boa de jogo de mão, chamada pepino. Você pode me ajudar? A Iládia vai me ajudar. Eu quero muito que vocês levem essa sementinha dos jogos de mãos lá para a cidade de vocês. Com certeza as crianças jogam os jogos de mãos, porque esses jogos estão no Brasil inteiro. Aliás, eles estão no mundo inteiro. Nós vamos aprender um jogo simples, para que vocês amanhã cheguem na escola e já repassem para os seus alunos. Olha como é que é. Junta as palmas aqui. Você vai partir do teu lado direito, tá? Vai cruzar aqui 2 vezes, ó. 3, aliás. 1, 2 e na terceira parou. Parou no meio. Vamos fazer 3, vai. 1, 2, parou. A mão que está no meio vai ficar presa no meio. E a outra vai bater. Entendeu? Aí vai bater em cima. Ó, igual a letra da música fala. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Bem lento, tá? 1, 2, 3 e... Pepino, ó, mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão. Quem não conseguir se abaixar, coloca a mão na cadeira, ok? Muito bem. Atenção. 1, 2, 3 e pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão. Ó, essa é a estrutura. Essa é a estrutura. O que vem agora é brincadeira, é experiência lúdica, é criação, é velocidade, é habilidade, é jeito de jogar. Vamos acelerar uma vez então? Começa devagar,
Vamos fazer 4 vezes, bem devagar, médio e acelerado. Começa bem devagar. 1, 2, 3 e pepino, mão, pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão. De novo. Pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa. Viva! Foi! Pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa. Mais rápido! Pepino, mão no pé, mão na mão, mão na testa, mão no chão. Obrigado. Aproveita que você está em pé, permanece em pé, permanece em pé. Olá, eu vou ensinar agora para vocês a coruja. Vou fazer um exercício com a coruja. Olha que legal, nossa colega chegou aqui, professor, como é que a gente faz para lembrar disso? Você tem no YouTube vídeos lá da Parabolé, que eu ajudei a produzir, inclusive, que mostra, né, somos nós lá jogando, tá? São 30 vídeos de jogos de mão, eu já vou colocar ali no slide para vocês verem, tá bom? Vocês vão poder ter um repertório ali para repassar adiante. Muito bem, ó. Eu vou ensinar primeiro a cantiga, depois a coreografia. Eu venho da área da música, toquei violão na igreja há muito tempo, depois larguei faculdade de Direito para fazer música, veja só. Ah, é verdade, eu fiz isso, gente. É sair da casinha, né? Eu falei para o companheiro ali atrás, naquela hora, quando o Gil perguntou quem é extremamente criativo, e eu levantei a mão assim. Daí, na palestra, daí o pessoal me estranhou, assim, né? Que eu fui o único que eu levantei. Eu falei, rapaz, tem que me segurar, porque senão é até bom que me segurem, porque é tanta criatividade que às vezes passa da conta. Esse negócio de querer ficar inventando moda, né? E eu fui para a da música, mas eu nunca me firmei na dança mesmo. Eu gosto de dançar assim no baile e tal. E eu vou ensinar uma coreografia hoje para realmente inovar. Eu não sou da área da dança. Vocês têm que fazer uma consideração a isso, mas eu vou inovar hoje para ensinar uma coreografia. Primeiro a música, então. Então a música é assim. No meio da floresta morava uma coruja e nas noites de lua ouvia-se seus gritos. Tuitu, 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 tuitu. Pegaram a música? Agora eu vou ensinar a coreografia, tá? Eu vou fazer assim, eu passo a coreografia e vocês vão assimilando. Se não conseguir, não vai ficar constrangido. Bem no final do curso, faltava só isso, eu consegui e bater na... Vocês vão, né, sem grandes pretensões. Eu também não tenho grandes pretensões com a dança. Vamos lá. Então a coreografia é assim. Vou pegar espaço aqui. Depois de uma aula de zumba eu fazer isso, é só o que faltava. Então, vamos lá. Vai lá. No meio da floresta morava uma coruja e nas noites de lua ouvia-se seus gritos. Tuitu, 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 tuitu. De primeira, tuitu, tuitu. Olha que beleza. Tuitu, aê! Ai, que coisa boa! Agora nós vamos fazer assim, nós vamos jogar verso, nós vamos cantar e nós vamos fazer a coreografia. E você se concentre na coreografia, capriche, veja que ela propõe uma coisa que nos integra, que nos une, não é? Repare em volta, todo mundo junto com você. É uma união. Sim, a união faz a vida, gente. Perceba? Perceba. Vocês assimilaram a estrutura, reconheceram a estrutura, dominaram a estrutura. Agora é hora de criar em cima dela. Agora vamos criar em cima dela. Só que a criação é sempre uma coisa que diz respeito a você. A você.
você não vai criar com base nos outros. Você vai criar com base em você agora. A base nos outros já é a estrutura. Essa estrutura já existe antes da gente. As sociedades existem antes da gente. As instituições existem antes da gente. Agora, o que a gente vai fazer dentro delas diz respeito a nós, o nosso jeito. Então você vai soltar o movimento agora de acordo com as suas pretensões e nada mais. Claro que terão aqueles que vão dar rodopios e terão aqueles que simplesmente vão mexer a sobrancelha. Mas crie, invente, vai lá. Agora me deu saudade, não posso dizer de quem está longe dessa terra, quem meu coração quer ver. Vai lá. Tá bonito. Eu também quero correr. Ela corre atrás da lua, eu atrás de um penteiro. Tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu e tu, tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu e tu. Hey! Eu plantei o cravo e a rosa junto na mesma vasilha. O cravo disse pra rosa, isso mesmo que eu queria. Tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu e tu, tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu. Agora assim, vai até no jeito de cantar. Veja que a letra é diferente, ó. Olha que coisa bonita essa quadrinha, ó. Até no jeitinho de cantar, vamos mudar um pouquinho, ó. Vamos cantar o que está dito ali, ó. Vamos cantar o que está dito ali, ó. Dentro do meu peito tem as camas de peixe. Uma pede que eu te ame e outra pede que eu te deixe. Tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu e tu, tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu. E eu daqui e tu de lá, passa um riacho no meio. Eu daqui um suspiro, eu de lá suspirei. Tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu e tu, tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu. E eu não canto por cantar, nem por saber cantar bem. Canto para aliviar dores. Solta o movimento, vai! Tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu e tu, tu e tu, tu e tu, tu e tu e tu e tu. Pra acabar, vamos lá! Vamos dar a despedida, meu amigo e camarada. Quem não se arriscar no mundo não perde nem ganha nada. Valeu! Obrigado, Cicred, Sescop. Maravilha, parabéns a todos os participantes que se deslocaram de longe para esse evento maravilhoso.